Fala pessoal, estamos começando aqui o episódio número 11 do especial 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. Gente, estamos chegando ao final desse especial. Tenho muito a agradecer a Fabi por a dedicação dela, né, em estar aqui presente com a gente toda semana para a gente gravar esse especial. Então, Fabi, muito obrigado. A gente está chegando ao finalzinho aí e mais uma regra icônica, e essa tem um nome que a gente entra até numa brincadeira, mas é uma coisa que a gente vamos trazer lá do comecinho do livro também, que ele fala no primeiro episódio, que é costas eretas e ombro para trás, e na regra número 11 ele já vem de novo mexendo com a nossa cabeça com o título desse capítulo. Fabi, antes de você ler de antemão a regra número 11, mais um agradecimento. E, pessoal, para vocês que não acompanharam os outros episódios, fica a minha dica para vocês no nosso canal, aqui no YouTube ou no Spotify, está tudo disponível para vocês. No YouTube, a gente tem uma playlist salva com todos os episódios. Então, fica a minha dica aí para vocês. Entrem no nosso canal, se inscrevam, ativem as notificações, que em breve, depois que a gente terminar esse especial, a gente vai fazer um resumão para vocês também, para trazer alguns insights ali que às vezes a gente deixou passar, né, em algum episódio, né, porque o livro é super denso. Então a gente vai fazer mais algumas considerações ali. E é isso, galera. Fabi, muito obrigado. Para a gente começar, por favor, leia o título dessa regra número 11 pra gente. Obrigada, Bruno. É uma alegria sempre estar aqui, gente, de verdade. A regra 11 é: não incomode as crianças quando estão andando de skate. Então, né, parece que você tá olhando, você tá no meio, você tá vindo numa toada de títulos fortes, né? E aí, daqui a pouco chega, né, você fala, não, tem alguma coisa, o que ele vai falar, né? Aí tem um menininho desenhado, você fala, bom, vamos voltar para uma regra que ele vai falar de crianças. Pelo menos foi a primeira coisa que eu pensei quando eu li a primeira vez a regra, né? E aí ele começa falando sobre um episódio que aconteceu com ele lá na Universidade de Toronto, quando ele percebeu que um grupo de garotos que desbravava as escadarias ali da Sydney Smith Hall, na Universidade de Toronto, ele percebeu que essa turma foi impedida de continuar com as acrobacias lá que eles faziam, porque eles tinham colocado ali uns skate stoppers, que eram um monte de arame, uma série de contenções nessa escadaria e nesse corrimão, que também passava ali pelas esculturas, impedindo as crianças de continuar ali com as manobras deles, né? E aí ele, a partir desse fato, né? Acredito que um dia que ele vai trabalhar, ele olha ali e vê que a turma resolve colocar ali impedimentos para as crianças e começa a ver que não há mais crianças fazendo aquilo, que com certeza aquilo era comum, né? Eles sempre observarem essas crianças lá. Então ele tem um insight a respeito disso, como que as pessoas são autoritárias, como que o autoritarismo é um negócio fora da caixa e sem uma razão sequer. Então eu penso, ele provavelmente nunca deve ter visto um acidente muito grave, ele provavelmente nunca deve ter visto uma ambulância, alguma coisa muito séria, ele não deve ter visto uma movimentação ruim. Ele, né, de fato, porque eu acredito que ele, como uma pessoa lúcida, ele devia estar vendo o que ele está falando, que ele estava vendo aqui, crianças brincando e explorando o perigo. E ele fala, eu achava fantástico isso, vê-los não se sentindo suficientemente seguros, explorando, indo até o máximo do limite que cada idade ali tinha a sua idade. Sendo crianças, né? Exatamente. Então ele fala assim, como que alguém resolve fazer um negócio desse, né? Tirar toda essa diversão, ainda que perigosa, das crianças. Então ele vai começar a puxar esse episódio, ele começa a puxar a história do autoritarismo que ele tanto
bate de frente, né? Em todos os sentidos. E aí ele introduz a regra pra gente, eu vou ler aqui a parte que ele fala isso, ó, ele fala assim, que logo depois disso, além deles terem feito essa contenção, né, tirando o perigo, né, como ponto principal ali dos meninos, eles também fizeram isso nos parquinhos de toda a Toronto. Então, todos os parquinhos ali foram colocadas contenções também para as criancinhas pequenas não se machucarem. Então, ele pensa assim, mas o que fez essas pessoas também não deixarem nem as criancinhas também explorarem o perigo, né? Então, ele fala... que mais uma vez ele vê que é essa questão das pessoas quererem ter o controle de tudo mesmo, é um top-down, né? De cima para baixo, literalmente, e vamos controlar até aonde você pode ou não ter diversão, até onde você pode ou não explorar a sua capacidade de liberdade, sua capacidade de se superar. Então, nós vamos minar isso daí. Então, ele fala aqui assim, ó, que a primeira coisa que ele vê como problema nisso é que não só as crianças precisam que os playgrounds sejam perigosos. Então ele fala, elas precisam que os playgrounds sejam perigosos o bastante para continuarem desafiadores. As pessoas, incluindo as crianças, que também são pessoas, não buscam minimizar riscos, mas sim otimizá-los. Elas dirigem, andam, amam, brincam para que alcancem o que desejam, mas ao mesmo tempo elas se desafiam também para que continuem se desenvolvendo. Sem o desafio, a gente não se desenvolve. Assim, se as coisas são seguras demais, as pessoas, incluindo as crianças, começam a inventar maneiras de torná-las perigosas novamente. E aí ele vai um pouquinho mais fundo. Quando somos livres e encorajados, preferimos viver no limite. Somos programados por essa razão para gostar do risco, algumas pessoas mais do que outras. Quando nos esforçamos para otimizar nosso desempenho futuro, nos sentimos revigorados e empolgados agindo no presente. Caso contrário, nos arrastamos por aí como uma preguiça inconsciente, afoitos e apáticos. Ou seja, a hora que você tira essa capacidade desse desafio do perigo para se desenvolver e melhorar, ficar cada vez melhor na manobra, ficar cada vez melhor ali no Monkey Park ali do parquinho. Quanto mais você se desenvolve para chegar nessa maestria, mais revigorado você fica. Você fica mais alegre. Naquele dia você ficou alegre porque você conseguiu se desafiar e você conseguiu vencer um desafio. Então você faz do presente uma alegria. Você vive de uma maneira posturado, costas eretas, ombro para trás. Você ganhou a batalha ali, né? Que você estava contra o playground, mas você ganhou contra o corrimão, contra a escadaria. Quando tiram isso de você, você fica apático, afoito, você tem uma capacidade ruim de pensamento e você fica preguiçoso. Então ele fala, mas espera aí, se as pessoas sabem disso, por que elas fizeram isso? Por que elas, então, partiram para esse princípio de proibir os parquinhos e partir para deixar esse lugar feio e partir para esse banimento dos skatistas daí? Então, mas... Aí ele vai falar, por causa do ressentimento. Entrar nesse ponto aí que você falou, assim, que é uma observação dele, né, sobre uma situação que ele acredita que as pessoas saibam disso, né? Quem tá lendo o livro dele tem uma base maior sobre esse tipo de informação. Então a pessoa vai ter uma interpretação. Poxa, antes de a gente ir lá bloquear as crianças de andar de skate e se aventurar e receber todos esses benefícios, né, de vencer os desafios, nem todas as pessoas têm esse feeling, né? Esse feeling, né? Não queria falar feeling para não ficar... Mas ter essa sensibilidade para realmente, né, ter essa análise mais ampla do cenário e falar, poxa, se a gente tirar essas crianças daqui, elas vão para onde, né? Isso! Elas vão procurar uma coisa mais perigosa até pra fazer. E os meninos vão andar de skate de um jeito mais perigoso. É que daí já não é no parque, daí vamos andar na rua. Vamos andar na rua, vamos andar em cima desses arames, vamos programar uma ida numa avenida movimentada à noite de madrugada pra gente fazer isso lá no meio dos carros. Então, assim, qual é o intuito disso? Então, ele chega que há um ressentimento da parte dessas pessoas quando elas fazem isso. Uma forma de punir. Uma forma de punir. Uma forma de vingança delas
com relação àquilo que elas consideram nocivos, alguma coisa que elas elegeram como nocivas. Então, aí ele vai puxar isso daí lá para o campo das ideologias e dos movimentos de massa. Então, Mas isso parte de uma pessoa, assim, que foi ferida, né? Tô fazendo aspas aqui, às vezes a pessoa tá ouvindo só no Spotify. Ferida, entre aspas, né? Em algum momento da fase de formação dela, na infância ou na adolescência. E agora que essa pessoa tem esse poder, ela então vai falar, eles não vão danificar as obras de arte do hall da Universidade de Toronto, porque eu sou um admirador da arte, ou porque eu sou uma pessoa que não gosta dessa bagunça, dessa muvuca. Mas é mais uma manipulação do poder. Sempre é em busca de uma manipulação, sempre atrelada a uma questão... narcisista. Isso, e mais, Bruno, ele fala que as pessoas fazem isso sempre apoiada em algum movimento, tipo, estou fazendo isso pelo bem das esculturas da cidade de Toronto, estou fazendo isso pelo bem das escadarias de concreto. É sempre o nome do bem de alguma coisa, e isso ganha força e relevância porque há sempre essa associação com o bem. Mas aí ele coloca um ponto aqui, ó. A feiura dura e devastadora da solução torna os motivos da sua implementação uma mentira. Aquilo ficou feio, aquele lugar ficou abandonado, ficou pior, as crianças saíram de lá, o parquinho ficou abandonado, não existe coisa mais triste do que um parquinho de criança sem ninguém, sem feio, né? Parquinho de criança sem criança. Sem criança, Okay. não tá pintado, com bicho, com grama alta, é feio, você olha aquilo e fala que aquilo tá abandonado. Então a feiura dura e devastadora da solução, que a solução é tirar, então a feiura quando você vê, torna os motivos da sua implementação uma mentira. Então, quer dizer, há uma mentira por parte de que isso foi para o bem. Não é como foi para o bem se isso se tornou feio. E aí ele vai invocar aqui uma frase do Jung que ele fala assim, ó, se você não é capaz de entender por que alguém fez alguma coisa, observe as consequências e infira a motivação. Mas isso é que nem ele fala de uma forma objetiva, falando num caso pequeno, né, que no caso foi os parques, mas se a gente trazer isso para um âmbito maior, né, uma visão mais externa, quantas leis, né, a gente não tem que são para baseadas no bem, pro bem da população, mas aí a gente para analisar, mas e se não tivesse isso, né? Isso. Será que as pessoas estariam fazendo determinados movimentos ou coisas que se isso não fosse proibido? Porque o ser humano tem esse lance do desafio, então é proibido, então tem muita gente pensando, então a gente vai fazer. Isso. E se não fosse? Isso. E se você desse, então, em vez da proibição, então isso daqui, né? O porquê que fizeram isso? Se você não é capaz de entender por que alguém fez alguma coisa, observe as consequências e infira a motivação. Então, seja crítico, olhe para essa situação e fale, o que fez uma pessoa deixar isso daqui feio e abandonado? A motivação dele era que as coisas ficassem feias e abandonadas. Então você ele fala, é horrível, né? Creio que Jung, quem elaborou a máxima psicanalítica mais cirurgicamente ferina a respeito disso. Isso é um bisturi psicológico, nem sempre é um instrumento adequado. Porque você nem sempre está preparado para se fazer a sua pergunta e entender que às vezes há uma motivação ruim por parte das pessoas em tomar determinadas não vou nem colocar como regras, mas condutas para uma sociedade inteira seguir. Então, na verdade, ali o que poderia ter sido feito? Na minha opinião, lendo isso daqui, poderia ter colocado sinalizações, placas avisando que há perigo, que há crianças brincando, que há isso, que aquele lugar não foi feito para isso. Você sinalizar. Mas a pessoa que faz isso, você acredita que ela tem mais no subconsciente dela que isso vai refletir em algum bem para ela, assim, aquele sentimento, assim, da vitória? Ou a pessoa sabe que realmente isso vai danificar as pessoas de alguma forma? Como que é isso? Porque... Então, ele fala aqui do Freud, do Jung e do Nietzsche e do George Orwell, até que eu trouxe aqui o livro do Orwell, que ele vai falar dele, né? Ele cita até esse livro aqui, também cita um outro livro dele, O Caminho para o Igenpir, que ele vai falar sobre o pessoal que trabalhava na mineração de carvão e que tinha que caminhar durante 5 quilômetros debaixo da terra, no escuro, batendo a cabeça e ralando as costas apenas para chegar no seu local de trabalho e depois lá trabalhar mais 7, 8 horas
fazendo mineração de carvão e depois voltar tudo isso. Então, o que faz uma pessoa... Trampinho de boa. Entendeu? Qual é a motivação de uma pessoa fazer isso, né? De ambas as partes, tanto quem está atravessando 5 quilômetros rastejando, quanto quem está fazendo-os atravessar. Então, ele vai falar aqui que isso está associado que... esses psicanalistas e tanto, né, os estudiosos viram seu microfone deu uma viradinha só. No sonho, no ressentimento, em várias situações que eles vão estudar a pessoa, que muitas vezes isso é sim consciente, Bruno. Consciente. A pessoa sério? sabe que está fazendo isso por um bem maior. Então, assim, ó, o minerador vai atravessar 5 quilômetros rastejando a boca e vai ficar sem dente, vai ficar lá 7 horas trabalhando, mas ele vai estar aquecendo a casa, vai estar aquecendo o hospital, vai estar com o carvão que ele retira lá, a Inglaterra vai ter o trem para levar os trabalhadores em todos os outros lugares para trabalhar, entende? Então a pessoa anula todos os malefícios e foca num pequeno fragmento ali que seja o bem. Que na verdade às vezes não é um pequeno, às vezes é uma coisa maior, mas assim, a maneira como é colocado, né, às vezes aquilo que você falou, às vezes se você fechasse tudo ali e falasse, não, nós não vamos deixar esse cara trabalhar assim, que foram as denúncias que o George Orwell fez, né, na Revolução dos Bichos e nesse outro livro, nós não vamos deixar as pessoas trabalharem assim, nós vamos arrumar uma solução para isso. Então, nós todos, começa de baixo, entendeu? Nós todos vamos arrumar uma solução para isso. E não, a Europa tem que ter a energia, então o top-down vai ter que ter a energia. Não, nós vamos ter que ter o pátio ali da Universidade de Toronto sem ninguém, então não vai ter ninguém ali andando de skate. Nós vamos ter que ter cotas raciais e cotas... Então, não vai mais ser de outro jeito. Tudo ele fala, tudo que é no top-down, nunca vai gerar algo... A feiura do negócio vai ser muito pior. Hoje existe um movimento totalmente descaracterizando a legitimidade de homens e mulheres, de brancos e negros. Você não sabe mais nem como você pode falar isso, né? Se você tem que falar pessoa afrodescendente, se você pode falar negro, se você pode falar preto. Todas as coisas estão minando essas pessoas de uma tal maneira que eu sinto por eles, assim, de verdade. Eu falo, que bagunça que estão fazendo com a vida, né? De pessoas que muitas vezes só querem trabalhar, elas querem sair de casa, elas querem entregar o melhor delas e querem trabalhar. E aí vem toda uma galera fazendo um top-down de regras, de compliance, entre aspas, né, de governança, de bem, de ESG, né, onde entra ESG, onde entra essas coisas, morre a meritocracia. Você mata a meritocracia quando você coloca, aqui o Jordan Peterson vai falar, né, sobre quando você fala de justiça e de igualdade, quando você coloca a igualdade, quando você dá o mesmo banquinho para um menino de 1 metro assistir, um menino de 1,5 metro e um de 2 metros assistir em cima de um muro que é de 70 centímetros, você não está fazendo igualdade. Você está fazendo uma injustiça, porque o que vai ganhar 1 metro e tem 1 metro, ele não vai conseguir, né? Ele vai ficar abaixo da linha do 1,70 m, né? Do muro. Falei 70, mas é 1,70 m. O que tem 1 metro, você vai dar um banquinho de 1 metro, ele vai passar. O que tem 1,50 m, ele vai passar muito mais. Então, eles vão continuar exatamente o que não está enxergando, não está enxergando. Então, tem que ter justiça. O de 70 centímetros, o que não tem 1 metro ainda, ele tem que ganhar um banquinho maior do que o de 2 metros. Porque o de 1,50 m já está praticamente um de 20 centímetros, ele já vai ver. Tem até um meme, né? Tem uma figurinha na internet. Então, ele fala, vamos partir da igualdade, da base, da partida. Vamos estabelecer vamos arrumar a partida, né, a igualdade no sentido de que as pessoas possam partir do mesmo lugar. Aí a gente vai entrar na questão da educação para todo mundo ser idêntica, né, boa para todo mundo, independente de onde você veio, de onde você vai, né, então que todos os bairros, né, ou que todas possam ter acesso a uma boa educação. Como é que nós vamos fazer isso? Então vamos fazer políticas de educação inclusiva para todos, não para um e para outro, para todos, porque todo mundo tem direito a isso. Aí depois de lá a gente começa então a abrir caminhos para performance, porque ele fala assim, por que essas pessoas, ele vai falar aqui, por que essas pessoas elas aparelham isso na política e principalmente nesse quesito social, sendo que na vida, no esporte, na natureza, você sempre procura o melhor. Quando você vai no posto de saúde ou no melhor hospital particular, você quer ser atendido pelo qual médico? Pelo melhor. Então,
Mas para ele ser o melhor, ele teve que... Ele estava numa hierarquia, mas essa hierarquia é bombardeada pelas pessoas, essa hierarquia de poder. Não, mas ele é bom porque sério mesmo que a hora que você estiver precisando de um cirurgião para resolver um baita de um problema seu, você vai olhar para a cor dele? Eu não consigo conceber uma ideia dessa, sabe? Assim, de uma pessoa falar assim, esse daí vai me... Ele é o... Meu Deus, a última coisa que eu quero pensar, você tá entrando o melhor médico para fazer uma cirurgia para mim, eu quero que pode ser cor de rosa, azul escuro, sabe? Qualquer cor. Pode ser o Smurf. Sabe assim, então, né, ele chega nesse nível de dizer o seguinte, são essas pessoas que ditam essas leis e essas condutas aí absurdas, que partem de um princípio de bem, mas que na verdade transformam a causa numa feiura, que são hoje os juízes do mundo. E são os grandes formadores de CRIs, que aí ele vai falar do amigo dele que se suicidou. Ele vai falar, são os formadores dos CRIs, são os formadores dos meninos de Columbine, são os formadores dos meninos, do pessoal que faz massacres em outros lugares. Por quê? Porque eles olham para esse mundo que é todo cheio de coisa para ser corrigido, e eles vão lá e são os juízes do mundo. O movimento nazista começou de uma pessoa assim. Ele fala aqui do movimento nazista, exatamente. Ele fala o que é o fenômeno Trump, o fenômeno Bolsonaro, essas coisas que vão, né, que vão para o extremismo, porque há um extremo, né, nesses dois movimentos, assim como há o extremo na extrema esquerda, que é, no caso ali, da União Soviética, no Mao, no Camboja, ele vai falar de todas essas pessoas. O que faz isso daí, né, acontecer? Muito disso, aí ele vai falar, é porque nós estamos fazendo uma sociedade cordata, a gente está fazendo uma sociedade, queremos uma sociedade afável, uma sociedade sem meninos andando, né, no corrimão do skate, sem pessoas te incomodando na hora que você tá no voo, no lugar, lembra do restaurante, você tá, não, criança, não pode ser criança, você não pode, por quê? Porque eles estão tentando equalizar. Ele vai falar aqui uma coisa que eu vejo muito acontecer nas escolas, né, o fato dos meninos, ele vai falar aqui, né, que os meninos, os garotos estão sofrendo no mundo moderno, eles são mais desobedientes, falando negativamente, ou mais independentes, falando positivamente do que as garotas, e sofrem com isso ao longo de toda a carreira educacional pré-universitária. Eles são menos cordatos, sendo a afabilidade um traço da personalidade associada a compaixão, empatia, evitação de conflito. O homem é menos isso, o menino é menos isso. E menos suscetíveis à ansiedade e depressão, pelo menos depois que os dois sexos atingem a puberdade. Os interesses dos garotos tendem para coisas, os das garotas para pessoas. São dois mundos completamente diferentes. De modo impressionante, essas diferentes, fortemente influenciadas por fatores biológicos, são mais pronunciadas nas sociedades escandinavas, onde a igualdade de gênero é mais avançada. Ou seja, é lá que tem mais viking. Por quê? Porque quanto mais você tenta equalizar, fazer esse mundo afável, mais as pessoas querem o desafio. Mais elas vão querer correr lá no meio dos carros, lá no racha, em vez de só andar de skate ali naqueles lugares. Então, quanto mais você suprime essa característica, principalmente masculina, mais homens de cropped você promove e menos homens de verdade você fabrica para uma sociedade que precisa de homens maduros. Você vai fabricar os extremos. Você vai fabricar esses personagens que a gente viu aí, que levam, né, o fenômeno Trump, bolsonarismo e tudo mais pro limite. O nazismo pro limite, não comparando, né? Até porque eu me incluo aí nessa frente da direita, mas eu sei que também tem excessos dos dois lados. A gente já falou isso naquele vídeo sobre ideologias. Aí ele fala assim, garotos gostam de competição e não gostam de obedecer. Então, por que tem uma grande aposta mundial e um grande movimento mundial para feminilizar o homem? Por quê? Qual é a intenção nisso? Lembra da frase? Se você não sabe por que as pessoas estão fazendo isso, então insira a motivação, insira a consequência e você vai ter motivação.
Então, por que quem está ganhando com essa coisa de massacrar os meninos desse jeito? Eu vejo isso no ambiente escolar demais, né? Eles tentam a todo momento colocar as crianças, principalmente os meninos, num quadradinho. A gente chega a falar isso às vezes em reuniões, viu? Calma lá. Não dá para querer que seja desse jeito. O padrão que vocês estão construindo de homens não são os padrões que lá na frente as mulheres vão querer. Aí ele vai falar sobre carreira e casamento. Então também, olha como ele vai longe. Então também há um movimento para acabar com casamentos e carreiras, assim, femininas. Então, peraí, esse negócio que começa ali para minar, e aí as pessoas vão falar que ele é louco, que onde já se viu, ele tá puxando uma coisa que é onde, né, esse capítulo 11 dele aqui, acabou com a vida dele na época, né? Foi daqui que veio as manifestações contra ele, quando ele aborda isso daqui, dizendo que homens e mulheres não são iguais e não devem ser por biologicamente e também socialmente vão prejudicar toda uma sociedade se isso acontecer. E ele, né, dá aqui Eu já tô vendo as pessoas se debatendo. Nossa, lá vão agora. ficar doido. Só textão no vídeo, Fabi. Mas, ó, eu sei que muitas pessoas vão levar isso pra um pensamento de... Acho que nem todos, mas algumas pessoas vão levar isso pra um pensamento de teoria da conspiração. Sim, com certeza. Que isso é contra... o movimento feminista, só que isso é uma forma muito rasa, acredito, da pessoa já entrar num lado, né? O pessoal tá assistindo, tá ouvindo a gente falar sobre esse capítulo e tá falando, aí ó, são contra as feministas, são contra isso, são contra o lado isso, contra o lado Y. Só que o que eu acho interessante na abordagem do Jordan é que ele traz toda a vivência, né, não só acadêmica, mas como psicólogo clínico, né? Clínico, no né? dia a dia com as pessoas. E eu acho que o que mais incomoda as pessoas ao ouvir isso é entender que isso não é uma opinião, né? É um fato, Bruno. Nós não falamos na regra passada, até eu falo na regra passada, né? Que ele vai nessa regra aqui e fala, calma, não é tudo que você tem que colocar a sua opinião, não é tudo que você tem que colocar para DR, para discutir. Porque lá na regra passada, a gente até falou sobre a questão da gente... E aqui ele puxa isso, né? Você falou do Michael Jordan, né? Sobre a performance dele e como que todas as coisas que a gente vai colocando para dentro de nós faz a nossa personalidade, faz a gente ser ou não ser pessoas diferenciadas. Então, como que hoje você tem uma sociedade que prega a igualdade de gênero e a igualdade em todos os sentidos, sendo que a gente sabe que tem pessoas que não vão chegar num nível profissional do que outros. Nunca um menino de 1,30 m vai ser um Michael Jordan. Então, o que você tem que fazer com o Michael Jordan? Você esquece a história dele? Fala para um menino de 1,30 m que ele vai ser um Michael Jordan, e aí você alimenta uma coisa. Como que você vai ser um Michael Jordan se você não vai ter a altura dele, a sua performance? Então, você fala isso, as pessoas falam, olha que absurdo que você está falando. Como que pode você falar isso? Então, chegou você tá roubando o sonho dessa pessoa. Chegou um ponto de você, então, faz disso um movimento. Então, o movimento das pessoas que têm abaixo de 1,50 m no basquete. Aí vai ter o presidente do... É verdade, Bruno. Chega um ponto de criar-se um movimento para todas as coisas, por causa do bem de alguém que achou que aquilo ele estava fora do mundo da NBA. Que ele nunca... Então, o cara nasce com 1,30 m e ele vai depois entrar numa escola e matar todo mundo, porque ele não vai poder jogar no NBA e não vai poder ganhar dinheiro como os caras. Então, é uma política... Chega a níveis da gente pensar o seguinte... Aqui, né, que ele vai falar sobre a carreira. Ele fala aqui, ó, a situação nas universidades e instituições educacionais em geral é muito mais problemática do que as estatísticas mostram. Se você eliminar os chamados programas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, exceto a psicologia, a proporção entre mulheres e homens é ainda mais distorcida. Quase 80% dos alunos que se especializam nos campos de cuidados médicos, administração pública, psicologia, educação, que abrangem 1/4 de todos os títulos, é composto por mulheres. Nós estamos tirando os homens do mercado de trabalho, né? Ele fala aqui por um lado, porque os homens estão querendo, não estão querendo a área de humanas.
nesse sentido. Porque o homem, ele não... Você já teve gestor homem? Eu já tive gestor homem. Eu já tive que explicar pro homem o que era uma cólica menstrual. Meu. Ele não sabe, não faz a mínima ideia do que é aquilo. E paciência, ele vai olhar pra mim e vai falar, tá bom, passou, tomou remédio, agora você tem que fazer o que você tem que fazer. Aí a mulher fala, meu Deus, mas não sei o quê. Mas aí o cara fala, bom, não quero mais, eu vou ser outra coisa, eu não vou mais trabalhar nisso. Então, há um problema também hoje. Aí o que acontece? A mulher, ela para a carreira. Porque ela quer ser mãe, né? A mulher tem aí um problema. Eu tava até vendo a série lá da Netflix, lá dos tenistas, que você me indicou, lá Breakpoint, que é a Ons Jabeur, lá, ela fala chorando, ela fala, eu tenho que ou buscar o título ou ser mãe. Ela fala, por um momento eu gostaria de ser homem, porque o homem não precisa fazer essa escolha. Ele vai lá, faz um filho e continua a carreira dele. A mulher não. E o Peterson vai falar exatamente isso. E ela tá chegando, ela tem 27 anos. Ele fala que as mulheres que abandonam a carreira querem um emprego e uma vida que permita um tempo livre. Quando atinge a faixa dos 30 anos, a maioria das mulheres mais bem pagas abandonam suas carreiras. Meu Deus, a hora que eu li isso, eu falei, é verdade, aconteceu isso comigo? Eu tava ganhando muito bem, eu conheço um monte de gente que tava ganhando tanto quanto eu, mas você fala, meu, eu não tenho família. Então, aí há um movimento que me massacraram. O movimento feminista veio pra cima de mim, né? O movimento não, mas as feministas, que tá doido, onde já se viu você fazer isso? Já falei, né, sobre isso. Parar sua carreira por causa de homem, por causa de um filho, por causa disso. Pelo bem de quem, gente? Né? Então, por que vocês estão querendo me tirar da onde eu quero ir para descaracterizar o movimento? Então, aí ele levanta um negócio. Então tem aqui uma coisa feia nessa situação. Mas antes da gente entrar para esse ponto aí, acho que pra gente finalizar aquela outra página, acho interessante uma coisa, só para não deixar passar o raciocínio, que a gente estava falando muito sobre liderança de pessoas que fazem movimentos. Isso. Eu achei muito interessante que você pontuou que isso que chegou a ser até engraçado, né? Você falando das pessoas de 1,30 m aí. Mas pensando em vários tipos de movimentos que a gente possa estar encontrando, isso de forma bem genérica na nossa vida, assim, né? Pessoas que fazem pequenos movimentos para, aspas, ajudar um certo grupo de pessoas, etc. Isso daí é bem mais comum que a gente imagina, né? Muito. E essas pessoas têm esses traços que a gente identificou nos outros capítulos também, né? Sim. Que são as pessoas narcisistas, etc. Né? Que são preocupadas só consigo, sociopatas. Isso daí não tá muito também associado com... por trás dessas ideologias também, porque fica muito um movimento favorecendo o outro, né? Então, tipo assim, tá todo mundo na média. Então, vamos deixar aqui num lado as mulheres falem que tá tudo dominado pelos homens. Então, tem essa parte que o Jordan fala que os homens já não estão sendo igual os homens antigamente, né? Os homens hashtag raiz aí, né? Que eu vi até uma entrevista dele falando, né, sobre a parte de vestimenta, também, né? Assim. Que até isso os homens mexendo, né? Os homens já não se vestem igual antigamente, né? E só que daí, se a gente trazer isso pro outro polo também, né? Pro outro polo, que daí que tudo isso que as mulheres falam é verdade, né? Então a gente sabe que tem... Com certeza. Você trabalhou em grandes empresas, a gente sabe que a mulher não ganha com certeza. Na mesma posição que o homem. Então tudo isso é verdade. Só que ao mesmo ponto a gente tem que analisar o outro lado, né? Então se está vendo um movimento para uma coisa, isso descaracteriza uma outra coisa. Eu acho que é isso que a gente tem que deixar mais claro, que a gente não tá indo contra um movimento. A gente tá brigando com a pessoa que faz isso, aquilo. Não, a gente tá trazendo... a favor do patriarcado. Exatamente. Não é isso. A gente tá trazendo a ótica para as pessoas entenderem que a partir que se a pessoa se associar, eu sou do direito ou eu sou de esquerda. Você tem que saber para onde você vai bater. Lembra aquilo lá? Eles querem discutir tudo. Lembra a DR lá da regra passada? Né? Vamos então
pontuar todas as coisas, tudo aquilo que incomoda, e aí até eu faço essa pergunta, então, Fabi, mas eu vou ter que colocar tudo, você é aquela pessoa chata que toda hora sou precisa no que diz. Calma, ele vai falar lá na frente que não é tudo que você tem que colocar as cartas, não é toda hora que você vai ter que conversar sobre todas as coisas. Essas pessoas, elas querem ser o juiz do mundo em todas as coisas, não tá escapando nada. Tudo tá ficando dentro do esquema deles. E a gente todo mundo tá percebendo isso, gente, não é? E não tem ninguém que está se sentindo bem, confortável. Então, quem que se sente confortável? Os movimentos. Porque os movimentos... Fabi, o que são os movimentos? O movimento é meia dúzia de pessoa aqui. Se eu posso fazer um movimento aqui dos podcasters. Começamos a falar sobre que nós somos do movimento do podcaster. A gente faz um vídeo falando que a gente vai chamar todos os podcasters para fazer um negócio com o microfone. Agora não vai ser mais preto. Eu começo um negócio, eu começo a invocar e digo por que não pode ser, porque tem que ser branco, porque vamos falar com o microfone branco, bibibi. Aí um acha que é isso mesmo, aí o cara começa, aí a gente começa a fazer, aí a gente pega uma verba com alguém, aí a gente insere televisão, insere... Pronto, virou um movimento. Aí você vai perguntar de cada 1000 podcaster que fazem, os caras vão falar assim, viu, não tô interessado em mudar a cor do microfone. Ah, mas você é traidor do movimento. Não, mas eu não fiz movimento. Não, mas a gente tá fazendo movimento pelo seu bem. Que é isso que ele fala aqui, ó. Já presenciei estudantes universitários, especialmente aqueles das áreas de humanas, sofrerem um real declínio na sua saúde mental por serem filosoficamente repreendidos por esses defensores do planeta por sua existência como membros da espécie humana. Ou seja, então os caras... Aí eu e você e mais a turma aqui, a gente vai se sentir juiz dos podcasters. Então não, agora nós vamos... Não. Fulano não fazem parte. Não pode ser chamado de podcaster. Tem que chamar de outra coisa. Pode chamar de... Audiocast, vocês não são podcast. Como não são mais? Como? Não, vocês não são. Nós descaracterizamos vocês. Aí a pessoa que está lá, que não aderiu ao microfone branco, ela é banida, né, desse movimento de 5 pessoas, que aí ele vai falar a respeito, né, de tudo. Agora você imagina isso escalonando isso para pessoas que são influencers, pessoas que têm... Escala isso e vê o que vira. É exatamente o que está acontecendo. Então, assim, ele vai falar aqui, ó, é uma ajuda ou um obstáculo isso? Vocês estão colocando isso como uma opressão, né? Ou de fato existe uma hierarquia e que a gente deveria agradecer por essa hierarquia, de ter os bons, os médios e os ruins, no sentido de que vai ter estímulo para os bons se manterem bons, para os médios alcançarem a maestria e para os ruins não serem ruins. Né? Nós vamos, você, quando você coloca um menino, ele vai falar aqui, quando você coloca um menino para vencer um outro menino no esporte, eles ficam se zoando, eles ficam bem feita da próxima vez. Eu vejo, gente, isso com o Augusto todas no futebol, na natação, no tênis, no judô. Eles se zoam, eles ficam se zoando. Agora, quando ele ganha de uma menina, ele não pode zoar a menina. No judô, quando ele ganhava das meninas, ele não podia zoar a menina, porque senão a menina olhava para ele e falava assim, isso é machismo, isso daí é feio que você tá fazendo. Aí eu falava, bom, fica quieto, vai. Então, é pra ter igualdade ou não é? É pra xingar a menina de molenga e ou não é? Porque o menino, você vai falar, vai seu molenga, vai seu fedal, não sei o que, eles se xingam. Vai, você me pegou aqui, seu fedal, você vai ver agora eu vou te matar. Aí você pode falar pra menina que você vai matar ela? Ou é o feminicídio? Ou eles vão te acusá-la de alguma coisa? Então, qual é o parâmetro? É isso que ele tá falando aqui. Eles pegaram umas coisas pra dizer que é verdade e absoluta, e para outras coisas eles falam, não, no esporte não, na saúde não, né, dentro da empresa também não. É que ele entra no questionamento o que é igualdade, né? É isso, o desenho que eu te falei, o que é igualdade, o que é justiça. Nós temos muita coisa para arrumar, Bruno, mas muita coisa, né? Como eu disse, eu vim de dentro de empresa, vi muita coisa acontecendo horrorosa. Fui ferrenha defensora das pessoas que ganhavam menos do que eu. Sempre fui e continuaria sendo e continuo sendo. Mas também não vou tirar o mérito de quem ganha mais. Não vou olhar para eles e não pagar pau. Vou falar, cara, você tá aí porque você merece, você é bom pra caramba. Você é melhor do que eu nisso. Mas você falar isso é você dizer que você ainda está mediano naquilo. E ninguém mais pode ser mediano naquilo. Tudo é uma questão de você aderir a algum movimento e você fazer parte de um lugar onde você vai ser... você vai ter o seu lugar. Por cota, por lei, por regra... Mas você vai ter seu lugar, você não vai poder se sentir excluído do mundo. E aí, mas ninguém fica confortável nesse mundo onde tem lugar para todo mundo, ninguém fica confortável. Entende? A gente tem que saber que tem lugar que não é para nós.
vai ter lugar que eu não vou poder ir. Não é pra mim. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem eu ser excluído desse lugar por N questões. Eu não posso... Por exemplo, eu gostaria muito de desfilar na passarela da Victoria's Secret, mas não dá, entendeu? Para eu estar lá, eu teria que voltar minha vida inteira para trás, fazer um monte de coisa que eu não vou fazer. Então, eu posso fundar um movimento das excluídas da passarela? Você entende aonde que chega o negócio? Ele vai falar, é isso daqui que acontece quando há um autoritarismo. Aí ele vai trazer isso daqui de uma maneira mais na pós-modernidade, ele vai falando que, além de tudo isso, existem ideólogos que foram formados na escola de Frankfurt, que eu tenho até o livro lá em casa. Essa escola de Frankfurt já dá o que ele falar, fala, Sartre, toda essa turma aqui, ó, Jacques Derrida, ele vai falando de todas essas pessoas que formaram um pensamento com ideias marxistas de oprimido e opressor, a base, foi o Karl Marx, então podem xingar, eu não posso fazer nada, mas foi a partir da União Soviética que começou essa coisa, né, de ter ali burguesia contra o proletário. O Alexander Solzhenitsyn vai lá e faz o livro do Arquipélago Gulag, derruba a União Soviética porque ele denuncia todas as coisas que estavam lá dentro de um autoritarismo. Eu acho até legal, né? A gente passar um recadinho pra galera em relação a que nem você tá falando sobre cortina de fumaça. A escola de Frankfurt, que a gente gravou um podcast que a gente falou bastante sobre isso, né? Falou bastante. Então eu acho legal o pessoal que tá assistindo a gente pode entrar no nosso canal e dar uma procuradinha lá e ver esse episódio. Sim, dentro, né, puxando aí, quem assistiu lá, que assiste aquele episódio, vai entender certinho essa parte aqui, essas 10 páginas aqui, né, a partir da página 318, onde ele fala, não esquecemos, ideias têm consequências. Então, as ideias desses caras lá da escola de Frankfurt, de igualdade, de você bombardear o patriarcado, de você fazer o homem ser mais feminino, de você trazer a mulher para o mercado de trabalho de uma maneira acirrada, não dando chance para ela no feminismo, né, dela sair e escolher não estar lá. Essas ideias que foram criadas ali dentro daquele contexto marxista e que se espalharam, né, dentro de toda a União Soviética na Europa e foram para os Estados Unidos e tomaram conta de Hollywood, né, no livro lá, ele conta bem isso nos filmes. Essas ideias tiveram consequências e as consequências não foram boas. Né? Então tá aqui o livro falando sobre todas essas consequências. Ele vai falar de todas as mulheres que passam por depressão porque não conseguem sustentar o casamento, não conseguem fazer a mulher, ela vive numa crise, porque ela procura alguém melhor do que ela procura um cara mais inteligente do que ela procura uma pessoa que vai prover ela financeiramente quando ela sente isso, porque ela teve isso com o pai dela muitas vezes, ou com a mãe, ou com o vô, alguém, né, geralmente faz isso com a mulher. Então a mulher, ela cresce com essa ideia de que alguém vai ajudá-la financeiramente a não morrer de fome, a se desenvolver, a crescer profissionalmente, e que se você então faz esse homem todo cordata, esse homem todo cheio de esse homem vestido de cropped que a sociedade está fazendo hoje, ela olha para isso e ela fala, não é isso daí que eu quero. Então ela vai, às vezes, até para um outro relacionamento com uma mulher mais forte ainda. Então aí vai o princípio de você também colocar a família como um alvo disso, porque você também faz os homens serem pessoas que não são atraentes mais, são homens fracos. E aí ele vai falar aqui aquela famosa frase dele, né? Se você acha que homens fortes são capazes de coisas ruins, imagine até você conhecer homens fracos. Vou ler aqui a frase certinha para vocês aqui, que ele coloca aqui. Se você pensa que homens fortes são perigosos, espere até ver do que os fracos são capazes. Então, o final disso é você ter homens fracos, com personalidade, socialmente, mentalmente, psicologicamente, e mulheres que não vão procurar, lembra lá da lagosta lá, né, que elas vão atrás da lagosta que vence. Essas mulheres, elas vão ser vencidas por esses homens, muitas vezes, e os homens, né, no ambiente lá, vai passar a impressão para elas que elas são fortes, e na verdade elas não são, né, em certo sentido elas são, mas elas têm uma tolerância muito menor. Ele vai falar aqui que quando ele foi trabalhar
num ambiente lá que era de metalurgia, um ambiente terrível lá para ele, eles se jogavam coisa um na cabeça do outro, se jogavam, passei um verão da minha juventude na província, na região central, tal, das pradarias, trabalhando em uma linha ferroviária. Todos os homens naquele grupo, exclusivamente masculino, foram testados pelos outros durante as suas primeiras semanas. Muitos eram índios, eles me chamavam de Rod Dodge, depois passou a ser Rod, aí chegou o Marmita, aí eles se jogavam pedra na cabeça um do outro, tipo, até que o Marmita não aguentou, porque o Marmita chorou e saiu. Então, com certeza, lá hoje, né, ele fala, ele faria parte de um movimento contra os homens que fazem isso. Mas é assim que os homens se socializam, é dessa maneira. Não, mas nós temos que arrumar isso. Aí vem os juízes e querem arrumar essa postura do homem. E aí as mulheres não têm essa figura desse homem para elas procurarem, para elas, né, acomodarem a vida, né, ter uma vida mais tranquila. Então elas partem para a carreira e abandonam muitas vezes aquela condição bíblica de ser, né, parte ali de uma família, de ser a matriarca, de ser tudo aquilo. Bruno, para mim faz tanto sentido isso daqui. Eu vou finalizando já aqui, ó. Ele fala aqui, ó, quando a docilidade e a inofensividade se tornam as únicas virtudes aceitáveis, então a severidade e a dominância começarão a exercer um fascínio inconsciente. Em parte, o que isso significa para o futuro é que, se os homens forem obrigados a se feminilizar, se interessarão cada vez mais por ideologias políticas severas e fascistas. Clube da Luta, talvez o filme fascista mais popular dos últimos anos em Hollywood, com a possível exceção da série Homem de Ferro, oferece um exemplo perfeito dessa inevitável atração. O crescimento do apoio populista do Trump nos Estados Unidos é parte do mesmo processo. Os homens precisam ser durões, os homens exigem isso e as mulheres querem, mesmo que possam não aprovar as atitudes severas e insolentes que são parte integrante do processo social exigente que incentiva e reforça. Algumas mulheres não gostam de perder seus bebês, então os mantêm para sempre. Algumas mulheres não gostam de homens e preferem um parceiro submisso, mesmo que isso seja inútil. Homens se tornam durões pressionando a si mesmos e uns aos outros. Se forem saudáveis, as mulheres não querem garotos, elas querem homens, querem alguém para disputar, alguém para lutar. Se elas forem duronas, querem alguém ainda mais forte. Se forem inteligentes, querem alguém mais inteligente. Elas desejam alguém que ofereça algo que elas mesmas não podem oferecer. Geralmente, isso dificulta que mulheres fortes, inteligentes e atraentes encontrem parceiros. Simplesmente não existem tantos homens por aí que a possam superar o bastante para serem considerados desejáveis. Entendeu por quê? Não perturbar as crianças quando elas estiverem andando de skate? Os meninos, né? E aí, quem tá te ouvindo agora vai falar assim, mas então... vai o ter a buraco galera, é mais embaixo. O buraco é muito mais embaixo. Vai ter uma galera que vai falar assim, então, Fabi, você tá falando que eu, mulher, 30 anos aqui, não posso ser independente, não posso querer crescer na carreira, ser a líder da minha casa. Quem tá pensando nisso, tá ouvindo você falar e vai entrar nesse questionamento? Porque talvez não entendeu o espírito do negócio, né? Ela pode ser essa mulher. Ela só não precisa fazer parte de uma sociedade que vai abolir o homem. Ela pode trilhar o caminho dela fazendo exatamente o que ela deve fazer. Sem olhar se tem alguma coisa ali, sem ficar bombardeando esse homem por ele ser homem. Por que tá querendo transformar esse homem numa coisa que não é da natureza dele? Por que quer ser tratada como uma mulher por um homem, como uma mulher, se existe essa diferença? Existe uma diferença de você comunicar, é óbvio. Todas as vezes que eu fui conversar com as minhas subordinadas, quando eu era gestora, eu ia conversar com as meninas, elas me falavam, olha, hoje eu tive isso, eu já sabia o que era, eu tô com tal coisa, eu sei o que é, são coisas de mulheres, é muito mais fácil, não precisa ficar explicando. Com o homem não é assim, a gente precisa entender que ele não vai saber lidar com essa situação, entendeu? Então, assim, aí isso entrava num problemaço, isso daí era problema de engagement dentro da empresa, porque o fulano, ela tava com um problema e o cara não tava entendendo que ela tava perdendo o filho num aborto espontâneo,
Ele não vai entender, porque ele não tem útero, então eu tentava explicar isso lá naquela época, gente, há 15 anos atrás, eu tentava falar, eu sei, mas ele muitas vezes, né, então precisa de um atestado médico falando que você tá nessa situação, mas você acha que precisa de um atestado, ele não tá vendo o jeito que eu tava, então aí vai escutar alguém que fala que esse homem é nocivo, entra dentro dessa cultura. Então, o que eu tenho para dizer para as mulheres é que eu fiz esse caminho. E eu não tava nem aí se tinha homem ou mulher do meu lado. Eu sentava minha bunda na cadeira e entregava resultados. Eu não queria saber quem estava do meu lado. Eu tinha que entregar resultado. Se era o Smurf, se era a Minnie, se era a Cinderela, se era o... eu tenho que entregar o resultado, eu vou entregar. Eu não vou olhar para nada, para o fenótipo, para o biológico, não vou olhar. Ah, mas ele estudou. Tinha gente que trabalhava comigo, aliás, teve uma época que eu fui... Eu estava disputando um bônus duplo com um menino que era trainee, que os trainees eles entravam em outro padrão, por outro processo até. Eu nem entrei como trainee na companhia. Ele entrou como trainee, ele tinha estudado em 2 escolas americanas, ele era de uma família mas muito mais rica do que a minha, super, e o moleque trabalhava demais, ele falava inglês fluente, ele era muito bom. Sabe o que aconteceu? Eu queria ficar amiga dele, eu era par com ele, eu tinha que disputar bônus com ele, mas eu adorava fazer as reuniões com ele, porque ele era muito bom, ele apresentava as coisas, eu falava, cara, pelo amor de Deus, ele é muito bom. Aí eu corria para alcançar, esse menino fez eu sair de uma zona de conforto, absurda, Fabinho. Ele fez eu sair de uma zona de conforto, porque cada hora que ele entregava um resultado melhor que o meu, eu falava, cara, que delícia, eu ia atrás. No final, eu ganhei o bônus duplo e ele ganhou a promoção. O pessoal da companhia negociou entre nós, sabe? Quem vai ganhar o bônus duplo vai ganhar a promoção. Porque eu não sentei pra chorar, não sentei pra falar que era ele. Então, assim, senta e trabalhe. Se tiver um homem branco, rico, melhor do que você no que você faz, qual que é o problema? Se ele for azul, pobre, mas se ele apresentar resultado melhor, qual que é o problema? Não fica aderindo a essas ideologias, entendeu? Porque isso daí vai fazer somente você ser uma pessoa ressentida. Vai fazer você não entregar resultados e você vai passar uma vida aí condicionada ao pensamento dos outros, em vez de fazer a sua carreira, parar a hora que você achar que você tem que parar, ser dono da sua vida, que é o que ele fala, né? É isso. Que a gente entra em polos, né? As pessoas que acham soluções e as pessoas que ficam achando problemas para achar respostas sobre as dores que não conseguem e justificar, né? Isso, Bruno. Viu? Achei muito legal o nosso papo. Muito legal. Próximo episódio, regra 12. Esperem a regra final. Pessoal, a gente tá finalizando aqui esse episódio. Fabi, deixa seu arroba aí. É Fabi Pinhata. Vão lá, não conheço mais. Sigam a Fabi. Dream Podcast no YouTube e Spotify. Se inscrevam. Deixam aqui comentários bons. Questões. Bom, é isso, galera. Até o próximo episódio. Tenho a agradecer a todos vocês que estão acompanhando essa série. Para você que gosta do Dream Podcast, gosta de podcast, quer produzir um podcast, vou deixar aqui minha indicação para vocês, a Cena Produtora Audiovisual. Então, para você que tem uma empresa, quer produzir conteúdo, foto, vídeo, fica a minha dica para vocês, Cena Produtora Audiovisual. Toda essa produção é produzida pela Cena, então fica a minha dica para vocês e até o próximo episódio. É isso aí.